Olá, quarto ano, boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Hoje a nossa aula é de História, mas nós não vamos utilizar o livro, tá? Pois o conteúdo é um conteúdo específico do quarto ano, que é o Distrito Federal. E nós vamos estar aí falando um pouco mais sobre nosso Distrito Federal, Brasília. Nós vimos essa semana que Brasília fez aniversário no dia 21 de abril, não foi isso? Brasília fez 60 anos e agora nós vamos entender um pouco mais da história desse nosso lugar, dessa nossa terra, desde a sua criação. Os primeiros habitantes do Distrito Federal, desse local aqui do Planalto Central, foram os indígenas da tribo dos G. Tá? Eles não conheciam a escrita, eles não escreveram a história deles. Tudo que a gente sabe sobre eles foi descoberto por meio de vestígios que ficaram aí em pedras, em grutas, os fósseis que foram encontrados, os ossos, tá? E dos relatos dos primeiros exploradores portugueses que chegaram aqui e dos próprios indígenas que foram passando de pai para filho essas histórias. Os pesquisadores encontraram restos de cerâmica e de instrumentos de caça no DF e no entorno, tá? Com isso, foram montando essa história. Os primeiros exploradores chegaram aqui no ano de 1674 e eles vieram a mando da coroa de Portugal. Eles formaram aqui então pequenas fazendas de garimpo, né, para encontrar, para ver se explorava, se encontrava ouro ou algum tipo de preciosidade que pudesse ter nesse lugar, né? Com isso, os indígenas que moraram aqui foram obrigados a começar a lutar para continuar vivendo, sobrevivendo nesse local. Em 1987, a cidade de Brasília recebeu um dos mais belos e arrojados monumentos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Foi o Memorial dos Povos Indígenas. Ele foi idealizado por Darcy Ribeiro, que era um antropólogo defensor das causas indígenas. Esse memorial representa o reconhecimento e a importância dos indígenas brasileiros, da cultura dos indígenas. Durante muito tempo, esse prédio ele ficou desativado, porque as pessoas não davam importância ou credibilidade para o que ele representava. Mas em 1995 recomeçaram as obras de recuperação do prédio. E a partir de 16 de abril de 1999, o edifício começou a funcionar normalmente como memorial dos povos indígenas. Esse memorial, durante a semana de comemoração do Dia do Índio, ele fica aberto e ele tem exposições especiais, palestras, debates, tudo sobre a importância de preservar a cultura dos povos indígenas. Voltando à história de Brasília. Ao contrário do que muitos pensam, a ideia de mudar a capital do país para o Planalto Central não foi do Juscelino Kubitschek. Ela aconteceu muito tempo antes. Em 1823, já se ouvia falar nesse local, Planalto Central, que serviria para abrigar a capital do nosso país. Só que o tempo foi passando, vários presidentes, até chegar no nosso conhecido Juscelino Kubitschek, que foi quem teve a audácia de dar o pontapé inicial para a construção da nossa cidade. Juscelino, na sua campanha política, em uma vinda, um comício que ele veio fazer no Goiás, ele já falou que faria do Planalto Central o Distrito Federal. Ele já disse que ia tirar essa proposta, essa ideia do papel e ia fazer essa cidade surgir. Ele disse também que seria um trabalho de 50 anos em 5.
E tem uma frase muito importante do Juscelino que eu quero ler agora para vocês. Ele diz assim: deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã de meu país e antevejo esta alvorada com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Ele confiava que esse lugar seria o lugar das grandes decisões, que esse lugar abrigaria o presidente da nossa nação e seria o centro onde reuniria os governantes de todo o nosso país. E que daqui sairiam as decisões mais importantes relacionadas ao nosso país. Juscelino Kubitschek começou então o seu mandato em 1956. E a partir desse ano, ele já deu início ao trabalho da construção de Brasília. Já tirou do papel tudo aquilo que estava ali parado já há muito tempo. Aqui só havia uma grande área verde plana, coberta pela vegetação do cerrado. E, junto com Juscelino, vieram homens de todas as partes do país para trabalhar e colocar esse projeto em andamento. Na próxima aula, nós continuaremos a ver como aconteceu essa construção do Distrito Federal. Combinado? Agora vocês vão realizar as atividades. O texto relacionado a essa explicação que eu acabei de dar e as atividades serão disponibilizados no WhatsApp. Tá certo? Beijo, meus amores. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e me chamem, tá? Olá, meus amores, boa tarde. Como estão vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Ah, cachorro, sem vergonha.